Boa tarde aos ouvintes da Rádio Campo Maior de Xaramubim, especialmente você que é ouvinte do programa Sindicato em Destaque, que passamos a apresentar a partir de agora. Hoje, na comunicação, Ailton Brasil, na técnica, meu amigo e irmão Adailton Bandeira, aqui gravando o programa, nosso amigo Igor, do sindicato, e cumprimentar os amigos e amigas que nos escutam pelas redes sociais, Facebook, e pela Rádio de São Miguel, que retransmite o nosso programa. E hoje nós traremos algumas informações importantes para você, servidor, para você, servidora, que todos os sábados sintonizam aqui no programa Sindicato em Destaque para saber as notícias do nosso sindicato. Estamos chegando aí ao final de mais um ano, um ano de muitas lutas, de algumas conquistas, de algumas derrotas, mas que o importante é que a gente continua lutando, que a gente continua firme, que o sindicato continua trabalhando junto ao seu servidor e à sua servidora para fazer valer os nossos direitos. E vamos então, iniciando o programa de hoje, com o nosso texto inicial, Vamos lá, meu amigo Adailton. Sindicato em Destaque, editorial. Serviço público, estabilidade na mira. Servidores públicos, sejam bem-vindos à era do liberalismo econômico ou neoliberalismo. Nessa era, a estabilidade do servidor público será declarada inimiga, pois impede, segundo este, o livre funcionamento do mercado, o qual deve estar baseado apenas no mérito. Com isso, os servidores públicos passam a depender do chefe de turno e de sua avaliação para não serem demitidos, quebrando-se a independência do servidor público frente aos governos e destruindo sua organização sindical. O tema é tratado com ressalvas pelos técnicos da equipe de Bolsonaro, mas a ideia é criar mecanismos de avaliação dos servidores e acabar com a estabilidade do cargo. Quem não atingir as metas definidas poderia ser exonerado. Ninguém é contra a avaliação dos servidores públicos, é bom dizer. A avaliação não é incompatível com a estabilidade no cargo. Mas a proposta de avaliação no liberalismo econômico é punitiva e só uma desculpa para controlar, diminuir salários, cortar pessoal e reduzir o Estado ao mínimo, privatizando os serviços, transferindo atividades e recursos públicos para a iniciativa privada. Bom, esse texto nós tiramos ele do blog do professor Luiz Carlos de Freitas, um dos maiores pensadores sobre a educação do Brasil atualmente. Então, toda semana no seu blog ele publica artigos referentes à questão da educação, principalmente. E nesse artigo aqui, nesse pequeno texto dele, ele cita um pouco a questão do serviço público atual e as possibilidades futuras que, segundo a gente percebe, observando o cenário político, as discussões que são travadas a nível nacional desde o período pré-eleitoral até agora, com a vinda aí de um novo governo a se instalar a partir de 1º de janeiro. Então, nós, servidores e servidoras públicos municipais, devemos estar preparados para o que pode vir, porque, claro, a elite brasileira, representada atualmente na presidência da República, e que vai ser substituído por outro que também tem compromissos muito maiores com a elite brasileira. O nosso Congresso Nacional, que em sua grande maioria também defende os interesses das empresas, interesse privado, em face dos serviços públicos de forma geral. Então, mesmo diante dessa possibilidade de termos uma mudança radical no serviço público, no que se refere à questão da aposentadoria, na prestação de serviço, na forma de avaliação, claro, temos que estar prontos. Por quê? Como o texto falou, avaliar a educação, o educador, deve ser até uma obrigação dos gestores. Claro,
porque nós prestamos, quem é servidor público sabe que prestam serviço à comunidade, à população em geral. Para isso que fomos selecionados por processos, alguns até rigorosos, com critérios, outros nem tanto, para beneficiar algumas pessoas, né? Mas de forma geral, a gente tem que entender que o servidor público está ali para servir a população e por isso ele é passível de ser avaliado, até para poder, quem sabe, passar por um processo de formação, de adequação ao serviço público. O que não pode, que não deve acontecer, é simplesmente nós termos avaliações periódicas com o intuito e que é a preocupação dos nossos cientistas sociais no país, de simplesmente punir ou reduzir custos, reduzir salários dos profissionais, né? Se hoje nós temos um serviço público que não é de boa qualidade, a culpa não está simplesmente no servidor ou na servidora. Existe por trás, todo mundo sabe, uma responsabilidade por parte do gestor que tem que ser cumprido. Primeiro, garantir uma qualidade de vida para o servidor, para a servidora, com salários decentes, né? Depois, também, estruturar o serviço público de todos os níveis, seja ele federal, municipal ou estadual, que dê condições para que o trabalhador e a trabalhadora do serviço público possa prestar bem esse serviço. A outra coisa é que a estrutura não pode ser simplesmente você colocar o espaço e deixar lá para que o servidor possa cumprir. Todos nós sabemos que na educação, na saúde, em todos os setores, requer cuidados especiais, né? Estrutura tecnológica, estrutura física dos locais onde você vai trabalhar, porque se não for assim, jamais um servidor, uma servidora vai conseguir dar conta daquilo que tem que fazer. Portanto, é importante que todos nós, servidores e servidoras, tenham consciência e fiquem atentos para as decisões políticas que serão tomadas daqui para frente. Porque sabemos que, apesar de, entre aspas, termos um governo que foi eleito democraticamente, a sua composição parece muito mais com a composição de um governo militar. Os cargos que serão ocupados, os principais cargos dos ministérios, que autarquias federais, como temos observado, são de pessoas ligadas ao Exército, oficiais reformados e tudo mais. E nós precisamos, então, estar atentos. Nessa hora, a gente tem que saber que é necessário fortalecer cada vez mais os sindicatos, porque os sindicatos também estão na mira dos governantes. Porque quanto mais eles enfraquecerem a estrutura sindical, que é o principal instrumento de luta dos servidores e das servidoras, quanto mais fortalecer, muito mais nós poderemos conquistar. A gente hoje fala muito em, pelo menos, garantir o que ainda temos e futuramente conseguir conquistar o que ainda falta. Portanto, temos que ficar atentos, é de se preocupar, mas não é de se desesperar, né? Nós temos força para lutar, vamos tentar fazer valer os nossos direitos, e aí, estando juntos, cada trabalhador, cada trabalhadora, aos seus sindicatos, aos seus irmãos, aos seus colegas de trabalho, nós conseguiremos, sem dúvida, reverter essa situação e pelo menos nos manter no serviço público de forma digna, conquistando mais direitos e fazendo valer aquilo que já existe. Sindicato em Destaque. Notícias sindicais. Lembrando ao servidor e à servidora que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais fica situado aqui na rua Dias Ferreira, número 103, tá? Telefone 3441-0046. Ou você pode me mandar e-mail, o nosso e-mail é sinsec@bol.com.br. Então, servidor, servidora, se você é filiado, compareça ao sindicato. Você sabe que quem é filiado sempre tem alguns direitos, né? Nós temos assistência médica, assistência jurídica, com o Dr. Albercino, um dos maiores advogados do Estado do Ceará, advogado trabalhista. Nós temos assessorias diversas, então você pode nos procurar,
sindicato está aberto todos os dias de 8 às 12, 8 às 11, né, às 12, e depois de 11 a 13 até 17 horas. Só reafirmando, todo dia pela manhã de 7h30 até às 11 e depois de 13 às 17, o sindicato está à disposição do servidor e servidora. Então, toda semana acontecem reuniões, a gente vai divulgando, tá certo? Então, você fica ligado, procura o sindicato, dúvidas quanto à questão do seu salário, qualquer problema você pode procurar o sindicato. E você é afiliado, já tem esse direito, e se você não é afiliado, procura se filiar, então passar também a ter direito a essas coisas importantes que o sindicato está disponibilizando. Tá? Na próxima semana, na segunda-feira já, o sindicato vai protocolar junto à Prefeitura de Xaramubim, um ofício solicitando uma audiência pública para discutir o precatório do Fundeb. A gente tentou entregar isso aqui já agora essa semana, não é possível, mas segunda-feira, no máximo, estaremos entregando, protocolando junto à Prefeitura, uma audiência para discutir os precatórios do Fundeb. Tá bom? Sabemos todos que está em discussão aí Brasil afora, que existe a possibilidade de alguns recursos chegarem, e o sindicato defende que parte desses recursos sejam destinados aos trabalhadores da educação, já que o recurso que deixou de vir à época era para ser distribuído aos professores, professoras, mas que infelizmente não chegaram a tempo. Bom, o sindicato participou, representantes, estiveram lá nossos presidentes Valires, Edileia Mello, Iracema e a Maria Arlete, em um evento que ocorreu em Fortaleza, na FETANCE. A FETANCE é a Federação dos Trabalhadores do Ceará, ao qual o nosso sindicato é filiado. Então, houve lá uma assembleia importante com a participação de praticamente todos os sindicatos do Ceará, e é relacionada à questão do Fundeb. A gente vai tentar tratar um pouco com vocês, e no próximo programa, que será apresentado pelo nosso presidente Valires Rodrigues, ele tecerá mais detalhes, já certamente com alguma indicação sobre a audiência com a Prefeitura Municipal de Xaramubim. A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANCE, reuniu o conjunto dos sindicatos filiados em plenária, que discutiu estratégias para o fortalecimento da luta pela garantia dos precatórios, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério para professores e trabalhadores das escolas. O evento aconteceu nesta quinta-feira, dia 29 de novembro, no auditório da FETRAES. Representantes de cerca de 100 municípios estiveram presentes no encontro, que confirmou a articulação de uma rede liderada pela Federação, que une sindicatos e advogados representantes das entidades. Em mediações e processos na Justiça e negociações com as prefeituras, esses atores batalham para que os valores provenientes dos chamados precatórios sejam revertidos, em forma de abono ou salário extra, aos servidores da educação. Enadina Soares, presidente da FETANCE, apresentou as principais táticas desenhadas. Primeiro, produção de um relatório das assessorias jurídicas de como está o processo em cada município. Realização de audiências públicas nas assembleias legislativas com as entidades representativas dos profissionais do magistério e trabalhadores em educação. Possivelmente, dia 10 de dezembro, às 14 horas, no auditório Murilo Aguiar. Articulação de uma frente parlamentar em defesa da subvinculação e pagamentos aos outros trabalhadores das escolas. Realização de atos nos municípios que estão com os recursos bloqueados ou que já estão próximos de recebê-los. Produção de material de comunicação, adesivos, camisas, para mobilizar para a luta. Articulação com vereadores nos municípios. De acordo com a dirigente, é preciso ainda agir em outras frentes, já que o tema vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal,
no Tribunal de Contas da União e no Ceará, no Tribunal de Contas do Estado. A FETANSE, inclusive, oficiou todos os conselheiros do TCE do Ceará para que possam ouvir os argumentos dos representantes dos profissionais da educação. O tribunal chegou a levar o assunto a julgamento, que foi interrompido após a conselheira Patrícia Saboia atender ao clamor das entidades e pedir vistas no processo. Então esse foi um resumo das discussões apresentadas agora nessa reunião do dia 29 de novembro em Fortaleza, da FETANSE, onde o nosso sindicato esteve representado por 4 pessoas. Portanto, companheiros e companheiras, servidores públicos, é importantíssimo nesse momento ficar atento para o que vai ser discutido e decidido. Tá? Então, esses recursos estão aí sendo tratados pelos grandes pensadores da educação e que entre eles estão esses recursos do Fundef, eles poderão chegar ao bolso do nosso servidor e servidora. Mas para isso é necessário, é importante que o servidor participe junto com o seu sindicato, tá? Que possa fazer pressão ao seu deputado, sua deputada, aquelas pessoas que votaram, no município, fazer pressão junto aos vereadores, para que quando o projeto chegar na Câmara, ele possa ser discutido com seriedade e votado a favor do servidor. O que não pode é o servidor ficar parado em casa, esperando simplesmente que os gestores tenham boa vontade de distribuir esse recurso para aquele que é de direito, que são servidores públicos. Nesse caso aqui, os recursos que são ligados à educação. Então, nós esperamos, por parte do gestor municipal, um pouco de compreensão. Nós sabemos que esses recursos, ele será distribuído de forma igual para os servidores, de acordo com o seu tempo de serviço. Vai beneficiar também os servidores que já se aposentaram e que deveriam ter recebido esses recursos. Então, nós aguardamos, claro, que nós possamos ter uma discussão séria, com a participação da sociedade civil, principalmente, daqueles mais interessados, que são nossos professores, professoras, e de forma geral, os trabalhadores da educação. Bom, já são 11 horas e 55 minutos, chegando aqui ao estúdio nosso advogado, chamado Dr. Sérgio, prazer tê-lo aqui conosco, rapaz. Também por aqui já a Rosa do Sindicato, daqui a pouco vai entrar com o programa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Bom, continuando o programa, esta semana que vem teremos momentos importantes de discussão no Congresso Nacional. Esse congresso aí que está para entrar em recesso, o povo que trabalha muito vai entrar em recesso aí, e está marcado para terça-feira a votação de mais um projeto que preocupa bastante os trabalhadores e trabalhadoras da educação. É o famigerado projeto Escola Sem Partido, né? Então, tudo indica que poderá ser votado na Comissão, tá, de Constituição e Justiça, a qual está tramitando, né? Quais os valores constitucionais incomodam o Escola Sem Partido? Para o movimento Escola Sem Partido, os conceitos mais básicos da convivência coletiva são entendidos como a senha para a doutrinação esquerdista, como dá a entender Miguel Najib, que afirma em uma crítica ao Enem, que as expressões cidadania, solidariedade e diversidade cultural contidas na prova são expressões que remetem de forma inequívoca ao discurso da esquerda. É de se espantar que a expressão cidadania, expressa como princípio fundamental da Constituição, seja lida como um valor associado às correntes políticas de esquerda. O Escola Sem Partido entende como panfletagem ou doutrinação a defesa dos valores constitucionais mais comezinhos. No artigo
Aula de Ética é em casa, não na escola, de Gustavo Yoship, e que pode ser encontrado no endereço eletrônico do movimento, o autor afirma, em primeiro lugar, o desenvolvimento ético de uma criança é uma prerrogativa de seus pais. Acredito que um pai tem direito de infundir em seu filho padrões éticos divergentes do senso comum que costumam nortear as escolas. Dou um exemplo claro. A questão da preservação ambiental virou um imperativo ético e as escolas marretam este tema insistentemente. Para o autor, que faz coro ao movimento, o fato da escola colocar como imperativo ético a questão da preservação ambiental é mera doutrinação, ainda que a Constituição Federal, no capítulo 6º, artigo 225, afirme que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Ou seja, para Yoship, a escola deveria deixar o aluno à margem do conhecimento dos seus direitos e deveres constitucionais. É evidente que os pais têm direito de infundir em seu filho padrões éticos diferentes dos padrões comuns, construídos na esfera pública. Só não se pode esperar que a escola, regida por normas e consensos coletivos, se omita de suas obrigações formativas. Aludimos em nosso epígrafe que temas como a violência contra a mulher são entendidos como provocação ideológica pelo mentor do movimento Miguel Najib. As políticas de combate às discriminações por orientação sexual ou identidade de gênero chegam a ser classificadas em alguns textos que compõem o endereço eletrônico do movimento como ditadura gay e alertadas como perigosas. No artigo Engenharia Comportamental das Escolas de Santa Catarina, a crítica às políticas de combate à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero são entendidas como promoção de comportamento homossexual. Em Santa Catarina, 1.200 alunos de 33 escolas públicas foram levados a participar de um concurso de cartazes contra a homofobia, a lesbofobia, a transfobia e o heterossexismo. Trata-se de uma evidência de uma operação de engenharia comportamental destinada a fazer a cabeça dos estudantes para que eles repitam, sem questionar, as palavras de ordem do sindicalismo gay e o credo da ideologia de gênero. Isso não é educação, é lavagem cerebral. Via de regra, o movimento Escola Sem Partido como doutrinação, as práticas educacionais que visam o combate ao preconceito e à violência, valores cívicos bastante básicos e até ontem bastante consensuais e garantidos pela LDB, que, no artigo 12, parágrafo 9º, afirma explicitamente que a incumbência dos estabelecimentos de ensino promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Bom, então a matéria se estende um pouco mais, mas resumidamente, o que a gente quer que as pessoas entendam é que projetos como esses que estão sendo implementados agora, poderão ser aprovados, né? Não sabemos com que eficiência, mas a gente precisa estar acompanhando essas discussões. Nós passamos tanto tempo, né, regime militar de 1964 até 85, onde a população brasileira, em sua grande maioria, não tinha liberdade de voz, de dizer o que pensava, de se organizar em entidades sociais. E agora a gente volta novamente, depois de ter reconquistado a liberdade de participar dos processos eleitorais, de se organizar socialmente, cada um no seu grupo, cada um se firmar como aquele que pensa, temos esse processo de regressão. E, evidentemente, o que existe são desculpas esfarrapadas por quem é realmente contra as minorias sociais. A gente viu historicamente no mundo o que aconteceu na Alemanha, que se expandiu pelo mundo. Então, a ideia parece que é fazer isso no Brasil, fazer uma limpeza étnica. Isso não existe. No final do século XIX, se trouxe para cá, se liberta dos escravos, e traz os imigrantes brancos europeus para tentar
clarear a população brasileira. Então, a gente vive de retrocessos, né? Infelizmente, conquistas e retrocessos. Agora, a tal da escola sem partido, que tenta de alguma forma também fazer com que os professores, as pessoas que trabalham na educação sejam reprimidos, né? Há pouco tempo a ideia de colocar, de fazer imagens dos professores falando, gravar a voz dos professores, né? Para poder depois tentar punir de alguma forma. Desconhecem até que nas escolas do Ceará e em outros estados é proibido o uso de aparelhos eletrônicos se não for por fins de educação. Então, se estimula, se tem que quebrar regras nesse país para fazer valer a voz de algumas pessoas que é um engodo de tentar moralizar o país reprimindo as pessoas. Isso não se faz, né? Isso não é concebível. Mas é isso, vamos acompanhar discussões e nos próximos programas, sem dúvida, traremos mais informações sobre o que está acontecendo no país. E é claro que cada uma, principalmente as pessoas que estão ligadas à educação, tem que estar atento, acompanhar as notícias, ler bastante, informar os seus estudantes do que está acontecendo, porque não é justo que depois de tanto tempo a gente tenha conseguido tornar um país ainda uma democracia fraca, mas é uma democracia que ainda nos representa, porque pelo menos em democracia nós podemos falar, discutir, e se não for assim, fica muito difícil fazer valer os nossos direitos. Bom, mas já são 12 horas e 3 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa Sindicato em Destaque, né? Agradecer que meu amigo Adailton Bandeira, o Igor, nosso técnico, e dizer que o programa Sindicato em Destaque volta no próximo sábado às 11 horas e 30 minutos. Boa tarde a todos, uma boa semana e até o próximo programa.